Olá, pessoal. Comentar sobre este livro aqui, Dicionário Histórico Brasil, Colônia e Império, da Ângela Viana Botelho, da Liana Maria Reis. Foi publicado ali pela editora eh, Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Foi publicado pelo próprio autor, e em 2001. Então eu vou mencionar aqui alguns verbetes, né, que ela coloca. Achei interessante, vou destacar alguns verbetes. Então, no Brasil, colônia, vou começar falando aqui na página 27, que ele vai trazer a questão da brecha camponesa. Brecha camponesa, denominação dada pelos estudiosos atuais à prática dos senhores de conceder porções de terra a seus escravos, para que nelas cultivassem lavouras e criassem animais. Normalmente o cultivo dessas terras era feito aos domingos e dias santos, e às vezes também outros dias da semana. Ao que tudo indica, essa prática foi comum no período colonial, especialmente no Nordeste açucareiro. Adotada em regiões escravistas da América Central e Sul dos Estados Unidos, ficou conhecido na época como costume do Brasil. Por um lado, a brecha camponesa implicava a diminuição de despesas para o senhor, que não mais necessitaria custear a alimentação da escravaria, e, de certa forma, constituía um meio de prender o escravo à terra, evitando fugas, né, já que ele tinha um terreno ali dele. Né? Por outro lado, deve ser percebida como possibilidade do escravo conquistar a liberdade, pois, uma vez satisfeitas suas necessidades básicas de alimentação, né, o restante da produção podia ser vendido, permitindo ao cativo acumular um pecúlio. Posteriormente, essa reserva de dinheiro poderia ser utilizada na compra da Carta da Liberdade. Entretanto, não se pode afirmar categoricamente que houve uma generalização dessa prática em todas as regiões coloniais durante todo o tempo. Então, brecha camponesa. Então, é a tendência da historiografia atual encontrar brechas nesse sistema escravista que permitia algum tipo de flexibilidade ao escravo. Né? Ainda sobre o tema da escravidão, né, na página 36, ele vai falar da coartação. Na página 36, fala aqui da carta de corte, documento assinado pelo próprio proprietário do escravo que permitia ao portador o direito de procurar meios de saldar as prestações referentes à compra da carta de alforria. O coartado era de fato um cativo, em processo de transição para a condição social de alforriado. Essa modalidade de alforria, a coartação, ao que parece, foi pouco difundida na América Portuguesa, mas muito comum na capitania de Minas Gerais. Durante o período de coartação, o escravo poderia ficar por perto ou ir a lugares distantes, a fim de conseguir dinheiro para a compra de sua libertação. Então, ele comprava alforria à prestação, aos poucos. Mais uma flexibilidade que havia ali na compra da alforria. Apesar de que as taxas de alforria eram muito baixas. Estima-se que em torno de 2% no Brasil ou menos. Tá? Então era bem, bem rígida a questão da alforria. Com relação aqui ao clero, existe uma diferença entre clero regular e clero secular. O clero regular são os eclesiásticos integrantes de ordens religiosas masculinas, como os capuchinhos, beneditinos, franciscanos, jesuítas, carmelitas, oratorianos, entre outras. Tá? Então, esse é o clero regular. Ele tinha maior independência econômica que o clero secular. O clero secular eram religiosos que seguiam a carreira eclesiástica. Dividia-se em alto clero, o bispo, né, e o baixo clero, os párocos e capelães. O clero secular, eles eram funcionários da coroa, sendo pagos através das congras régias, uma espécie de salário. Então era quase como um funcionário público pago pela coroa, diferente do clero regular, que é pertencente às ordens religiosas, aí tinha mais autonomia. Tá? As ordens religiosas eram financiadas pelo padroado régio,
mas tentavam livrar-se da dependência com a constituição de patrimônio próprio, com seus engenhos e escravos. Os beneditinos tinham engenhos, gerava recursos e aí ganhava uma certa autonomia em relação a esse pagamento da coroa. O clero secular ele já estava submetido ao rei de Portugal devido ao padroado régio e eram responsáveis pela administração dos sacramentos obrigatórios, como casamento, batismo e confissão. Então, essa é a diferença do clero regular para o clero secular. Tá? Aqui também ele vai falar dos tamoios. Na página 47, Confederação dos Tamoios. Primeiro movimento de resistência que reuniu diversos povos indígenas contra os portugueses. Possivelmente organizado entre 1554 e 1563, colocou em perigo o domínio metropolitano do Rio de Janeiro e de São Vicente. Após a chegada dos colonizadores, houve sérios atritos entre estes e os antigos donos da terra, os índios, que formaram uma coligação, do qual participaram os tupinambás, goitacás e aimorés. Os tamoios, nome que significa o mais velho do lugar, e que provavelmente não designa nenhuma tribo, incentivado pelos franceses, lutaram contra a escravização e pela posse de suas terras, tomadas pelos portugueses. Os franceses acabaram sendo vencidos em 1560, mas os tamoios só foram vencidos em 1563. Quando, após a interferência de Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, estabeleceu-se uma paz através de um acordo, que acabou sendo desrespeitado pelos portugueses, que acabaram matando cerca de 2.000 índios e escravizaram outros 4.000. Os que conseguiram escapar acabaram por se refugiar no interior do território. Então, essa é a confederação dos tamoios, que se rebelaram aí contra os portugueses. É isso. Muito obrigado, então.